Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Reflexões de Fé. Trago-vos hoje a passagem de Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse versículo é curto, mas extremamente poderoso. Ele mostra um processo espiritual em duas etapas. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aqui está o começo de tudo. Sujeitar-se a Deus significa submeter-se ou submeter a tua vontade à vontade dele. Ou seja, as nossas vontades podem ser boas, mas entender que a vontade de Deus ainda assim continuam perfeitas e acima das nossas. Obedecer mesmo quando tudo é difícil, mesmo quando tudo não indica nada aos nossos olhos, mesmo assim continuar a obedecer. Reconhecer que Deus está no controle de tudo, até mesmo nos piores momentos, ou seja, nos momentos de pânico ou desespero. Não é só dizer, Senhor, eu creio, mas viver isso no dia a dia. Viver isso no dia a dia é não se sujeitar a Deus e não conseguir resistir. Automaticamente, quando não nos sujeitamos a Deus, não conseguimos resistir ao diabo. E o facto de não é só dizer eu creio, mas não viver isso no dia a dia. Isso tem um exemplo prático. Quando temos a vontade de fazer algo errado, mas escolhemos obedecer a Deus, isso é uma sujeição. Resistir ao diabo. Resistir não é fugir, é enfrentar. Porque muitos fazem o inverso. Ele foge do pecado, ou foge de Deus e não consegue resistir ao pecado. E em outros casos ele só está a fugir do pecado, mas o fugir não queira dizer que estás a resistir. Porque uma coisa é fugir, mas a pessoa que foge até um certo dia é encontrada, é alcançada. E quando formos encontrados pelo pecado, porque o pecado barra diabo, ele sempre bate a nossa porta. É como o passado estrondoso, o passado sombrio, o passado carregado de traumas. Ele sempre bate a nossa porta, mas nós, quando fizemos a nossa entrega a Deus, nossa alma e espírito, somos feitos novas criaturas em Cristo Jesus. Mas essa nova criatura em Cristo Jesus, que revela que as coisas velhas ficaram para trás e Deus tem feito novas todas as coisas, ainda assim é convidada todos os dias a declarar a sujeição a Deus. E isso muitas vezes as pessoas confundem. Trazendo aqui um outro ponto sobre o batismo, relacionar isso de forma rápida, não profunda. Muita gente pensa que após o batismo o crente já não peca, o crente se torna um anjo. Não é isso. O batismo é um ato simbólico que a gente acaba por confessar diante do público e diante de Deus.
que estamos a ser batizados, estamos a declarar Deus nas nossas vidas, e é uma declaração muito boa, é um ato profético muito bom, e de certa forma acaba por fortalecer os nossos laços em comunhão com Cristo Jesus. Mas não queira dizer que desde o momento que recebemos o batismo já não somos tentados ao diabo, já não caímos em pecado. Caímos, por isso é que as nossas orações nunca devem parar, porque todos os dias a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, à procura de quem possa tragar a sua alma. Ou seja, o diabo todos os dias está aí perto, a convidar-nos para um pecado. Por isso que se as nossas raízes não forem bem fortalecidas, ou se não formos enraizados na palavra de uma forma muito radical, certamente a nossa resistência ao diabo será muito fraca. Não queira dizer que a gente não possa cair um dia. Não, o ser humano é falho, é imperfeito. Terão quedas, sim, mas quanto mais a gente evitar essas quedas, melhor. Que sejam quedas que, sei lá, não tiveram escapatórias de repente, mas mesmo após essas quedas, em seguida deve vir o arrependimento. Porque quando não vem o arrependimento e nos deixamos levar pela queda, acabamos por cair numa iniquidade de pecados, que isso é um outro tema que a gente abordará num outro assunto. Resistir não é fugir, é enfrentar. Significa dizer não ao pecado, rejeitar pensamentos errados, não ceder às tentações. O importante é que você consegue resistir de verdade quando primeiro está sujeito a Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus, nós nos preocupamos tanto em ferir a santidade de Deus, porque Deus é um Deus santo. E essa preocupação, de certa forma, é boa, porque ela nos afasta do pecado. Sabes, isso acontecia muito com o rei Davi. Rei Davi, quando cometia um pecado, rei Davi, quando cometeu o homicídio com Urias, quando realizou o censo, entre esses dois pecados, e quando cometeu adultério, rei Davi, e teve outros pontos, né? Prontos. Rei Davi em seguida arrepende-se. Isso, e esse arrependimento após o pecado, isso é um sinal de que estamos preocupados em não ferir a santidade de Deus. Mas quando o arrependimento não vem após o pecado, tornamos-nos pessoas tão insípidas que já não nos preocupamos em ferir a santidade de Deus, e um pecado chama o outro pecado e acabamos por cair numa iniquidade. A iniquidade é quando já não nos preocupamos em ferir a santidade de Deus. A gente vê essa diferença entre o coração de rei Davi e o coração de rei Saul. Saul, mesmo ferindo a santidade de Deus, ele não se preocupava em se humilhar, em se arrepender, mas sim se preocupava com o seu status diante da multidão ou diante das pessoas. Isso a gente pode ver na Bíblia quando Saul faz o sacrifício no lugar do profeta Samuel por conta do desespero que os seus homens tinham à espera de uma batalha. E o profeta Samuel diz: Saul, se tu
não tivesses feito isso, o seu reinado duraria para sempre. Mas como tu fizeste, o teu reinado não durará. E Deus já levantou homem segundo o seu coração. Parafraseando. E rei Davi e rei Saul, correção, nem se preocupa em se humilhar diante de Deus, em arrepender-se. Não, ele simplesmente preocupa-se em: profeta, é possível que as pessoas quando olharem para mim não notem que Deus já não está comigo. Ou seja, ele está mais preocupado com aquilo que os homens acharão do que com a santidade de Deus. Isso é um erro muito grande, mas diferente do rei Davi. Davi, quando pecava, logo em seguida vinha o seu arrependimento, o temor a Deus. E ele, quando se arrependia, e a gente pode ver isso nos salmos escritos, era um arrependimento profundo, era um arrependimento que Deus até tinha misericórdia, porque ele sentia que Davi realmente está arrependido de coração e não só por aparência externa. E é importante arrepender-se após um pecado. E ele fugirá de vós. De relembrar que ainda não entramos no tema de forma profunda. E ele fugirá de vós. É uma promessa. O diabo não resiste a quem? Ou o diabo não resiste a alguém que está firme em Deus. Ele não foge porque nós somos fortes. Ele foge porque Deus em nós é maior. E a verdade profunda é que muita gente tenta resistir sem se sujeitar. Isso é uma falha também. Porque tu podes resistir, mas se não estás sujeito a Deus, de certa forma cairás, porque só existem dois lados. Não existe o lado neutro. Ou estamos a agradar o mundo, ou estamos a agradar a Cristo. Só. Não tem, eu não estou no mundo, nem estou a Cristo, estou neutro. Não. Se estás no mundo, se não estás em Cristo, estás no mundo. Acabou. Não tem meio termo. Por isso é que resistir sem se sujeitar falha. Lutar sem Deus queda. Todo homem que se declara independente de Deus está sujeito à sua queda. Ele pode ser forte, ele pode ter dinheiro, ele pode até vencer algumas coisas na força do seu braço, porque ele é independente de Deus. Mas certamente a sua queda está declarada lá na frente. O segredo disso é, primeiro se render a Deus e depois resistir ao mal. Quando vier tentação, sujeitar-se a Deus. Pensamentos maus, rejeitar imediatamente. Pressões, escolher sempre obedecer a Deus. Não negocie com pecado, resista. E agora vamos aprofundar o tema de uma forma mais incoerente. Submissão e resistência. A chave para vencer o invisível. Submissão e resistência. Há pessoas que oram, mas continuam presas. Há pessoas que querem vencer o pecado, mas caem sempre no mesmo lugar. Por quê? Porque tentam resistir sem primeiro se sujeitar. Tiago 4,7 revela um princípio espiritual poderoso. Não existe vitória sem submissão. Não existe vitória sem submissão. E por isso temos como texto base Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Essa passagem é tão forte. E como ponto 1, submissão, o que muitos não querem fazer. Submeter-se a Deus não é confortável. Sejamos sinceros, não é mesmo.
Significa abrir mão do controle, dizer não à própria vontade, confiar mesmo sem entender. Essa é a parte mais difícil, confiar mesmo sem entender, mas na certeza de que a paz está garantida no final. E melhor é o final das coisas do que o início delas. O problema é que muita gente quer o poder de Deus, mas não quer a autoridade de Deus sobre a sua vida. Tu queres os recursos do teu pai, mas não queres que teu pai seja uma autoridade na tua vida. Isso é possível? Creio eu que não. Tu queres conduzir, um exemplo, tu queres conduzir o carro do teu pai, mas o teu pai não pode sequer te dar uma ordem. Acho que isso está mais para um filho pródigo. Então, esse é o problema. Muita gente quer o poder, quer as bênçãos, quer os milagres de Deus, mas não quer submeter à autoridade de Deus. Não quer submeter à autoridade de Deus. E não submetendo à autoridade de Deus, é difícil viver milagres em Deus. Temos um exemplo bíblico de submissão. O Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo no deserto, Mateus 4. Antes de resistir ao diabo, ele já estava em jejum, em comunhão com Deus, totalmente submisso ao Pai. Ou seja, a vitória chegou antes da tentação aparecer. Ou seja, basta nos sujeitarmos a Deus, a nossa vitória está garantida. Sujeitarmos a Jesus, a nossa vitória está garantida. Porque o diabo passa a ser uma guerra. E a Bíblia diz-nos, Jesus diz-nos, que no mundo teremos aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Parafraseando. Ou seja, todas as aflições que a gente teve e que ainda virão, Jesus já deixa bem claro que ele já venceu todas as batalhas por nós. Jesus venceu, mas eu também vou vencer. Não, na Bíblia está, eu venci o mundo e ponto. Já não há nada para vencer. Jesus já venceu o mundo e ponto. Por isso é que a Bíblia, por isso é que as palavras são bem claras. E diz-nos: tende bom ânimo, eu já venci o mundo. O que nós precisamos nessas batalhas que enfrentamos e que enfrentaremos ainda é buscar sempre pelo bom ânimo, porque é muito difícil e a falta de bom ânimo muitas vezes é que nos abala, é que nos põe em baixo, é que nos faz desistir, é que nos faz parar de romper, é que nos faz parar de acreditar, é que faz nos sucumbir na jornada de fé. Mas Jesus já deixa bem claro na Bíblia que ele já venceu o mundo por nós. Todas as batalhas que virão, não importa qual for, buscarmos pelo bom ânimo, porque ele já venceu as lutas por nós. Quer dizer, ou seja, até as batalhas futuras nós já vencemos em Jesus Cristo. Só quem está em Cristo, só quem está com Cristo, só quem está submisso a Cristo já venceu, já é mais do que vencedor em todas as batalhas que virão. Resistir não é passivo, é guerra. Esse é o ponto 2. Resistir não é passivo, é guerra. Resistir é ativo. Não é ignorar o pecado, brincar com a tentação e chegar perto do limite. Não é isso. É cortar, rejeitar, fugir do que te leva a cair. É cortar, rejeitar, fugir do que te leva a cair. Por exemplo, se algo te leva ao pecado, afasta-te. Se uma conversa
te contamina, encerra. Se um hábito te destrói, elimina. Resistir é decisão, não sentimento. E ponto 3. Por que o diabo foge? Por que o diabo foge? O texto não diz que ele negocia. O texto não diz que ele insiste. O texto diz que ele foge. Mas fugir de quem? Ele não foge de qualquer um. Ele foge de quem está debaixo da autoridade de Deus, firme espiritualmente e dedicado a não ceder. Ele foge. Exemplo bíblico: José do Egito, quando foi tentado pela mulher de Potifar, ele não desistiu, não negociou, ele fugiu e por isso não caiu. Mesmo sendo mal interpretado e até se levar-lhe à prisão, mas a verdade vem sempre à tona para aqueles que confiam em Deus. Deus depois deixa claro a verdade como a luz do sol. O quarto ponto: erro comum hoje. Muitos querem expulsar demônios, vencer tentações, viver em vitórias, mas não oram, não obedecem e não se submetem. E isso não funciona. A verdade é dura. Quem não se sujeita a Deus já está vulnerável ao inimigo. Sabes ou sabem? Muita gente conhece a Deus e sabe dos seus grandiosos feitos, mas mesmo assim quer se mover como se Deus não existisse. E isso é chamado de ateísmo prático. O ateísmo prático é aquele ateísmo que sabemos quem é Deus, do que Ele pode fazer, mas como sentimos muitas vezes que Deus está atrasado, tentamos gerar as respostas ou fazer as coisas na força do nosso braço. E esse erro e essa ideia humana de tentar gerar resposta na força do braço muitas vezes leva ao pecado ou ao cometer erros gravíssimos por não querer submeter no tempo de Deus e viver e sem darmos conta, temos um ateísmo na prática. Isso aconteceu com Abraão quando Deus o prometeu que daria um filho à sua mulher estéril. Abraão e a sua mulher, não convencidos com a promessa de Deus, geraram uma resposta que veio Ismael e que depois isso trouxe conflitos quando Isaac chegou. Mas Abraão declarou uma entrega quando Deus pediu para ele entregar o seu filho, no qual a quem ele ama, ou seja, toda resposta que o homem fabrica na terra, os céus não consideram. Por isso é que Deus, quando pede o filho de Abraão, Deus foi específico. Para a terra, Abraão tinha 2, mas para os céus só reconheciam um, que era o Isaac. Entrega o teu filho aquele a quem tu amas, parafraseando. E prontos, antes que Abraão matasse o seu filho, Deus viu que Abraão realmente estava disposto a fazer o sacrifício do seu filho amado. A ordem que muda tudo. Esse é o quinto ponto. Tiago não disse resistir ao diabo e depois sujeitei-me a Deus. Ou Tiago não disse resistir ao diabo e depois sujeitar-vos a Deus. E essa inversão muitas vezes acontece. As pessoas
resistem ao diabo e só depois é que passam a sujeitar-se a Deus. E na verdade, muitas vezes, esse caminho é utilizado porque ele é causador e muitas vezes esse caminho é utilizado para encontrarmos ou para conhecermos Deus. Mas é um conhecimento, mas é um encontro com Deus por intermédio da dor. Porque muitas vezes essa invertida causa muitas consequências. Tiago disse, numerando, Tiago disse, primeiro ponto, sujeitai-vos a Deus. Segundo ponto, resistir ao diabo. Terceiro ponto, ele fugirá. A ordem é espiritual e estratégica. Então, como prática, quando vier a tentação, lembrarmos sempre quem governa a nossa vida. É Deus. Decidir obedecer a Deus sempre. Rejeitar imediatamente o erro, sem abrir brecha ou possibilidade de negociação ou pensamento. E afastar-se do que alimenta o pecado. E algumas chaves são: não existe autoridade espiritual sem submissão. O diabo não foge de emoção, foge de posicionamento. Quem negocia com o pecado perde antes mesmo da luta. Não existe pecado bom ou pecado mais ou menos. Tudo é pecado. Mas Deus vai entender. Não. Eu já caí muito nesses erros. Deus vai entender. Mas é um pecado básico. Tudo é pecado. Que é errado é errado. Que é certo é o certo. Não há meio termo. Submissão a Deus é o que dá força para resistir ao diabo. Se hoje você tem lutado contra alguma coisa ou algo que parece maior do que tu, talvez o problema não seja a falta de força, mas sim a falta de submissão. Porque quando nos alinhamos com Deus, não lutamos sozinhos e Deus vence as lutas por nós. Lembrar sempre também que a glória da segunda casa sempre é maior que da primeira. E aí sim, o inimigo não resiste, ele foge. E encerramos por aqui sobre essa passagem poderosa, linda, que será capaz com certeza de edificar a vida de muita gente que se calhar não está a conseguir se sujeitar a Deus como deve ser. E o diabo acaba sempre por criar uma armadilha e acabamos por ficar presos no laço do passarinheiro. Então, que as nossas orações sejam fortes, que a nossa submissão a Deus não pare, continue. Que a nossa vigia deve ser constante a todo momento, porque o diabo está ao derredor a ver quem possa tragar. E quando nos sujeitamos a Deus, porque até o inferno obedece à voz de Deus, nenhuma voz é superior a dele, nada é superior a dele. Então até o inferno obedece à voz de Deus, até o diabo se submete às ordens de Deus. Porque agindo Deus ao nosso favor, quem impedirá o seu agir? E terminamos por aqui. Que Deus abençoe. Amém.